Você já olhou para um mapa da Europa, apontou todas as principais cidades e se perguntou por que elas estão onde estão? As cidades da Europa são, sem dúvida, algumas das mais bem localizadas do mundo, e isso permitiu que elas, ao longo da história, se beneficiassem dessas localizações. Mesmo hoje, nos tempos modernos, as cidades europeias são frequentemente vistas como modelos de como as cidades deveriam ser, sendo superadas apenas por algumas cidades asiáticas na maioria dos indicadores. Há um tempo, li um artigo interessante chamado 5 razões pelas quais o mundo olha para as cidades europeias. É claro que foi publicado pelo Banco Central Europeu, então provavelmente há algum viés em valorizar o que é deles, mas eles destacam uma série de vantagens que as cidades europeias possuem atualmente. Essas vantagens vêm das políticas dos governos locais, nacionais e da União Europeia. Mas muitas dessas políticas só são possíveis devido ao desenvolvimento e crescimento que tiveram ao longo da história. Um dos principais motivos desse desenvolvimento é o local onde estão situados. Se você já jogou jogos de civilização, sabe como é importante escolher onde vai fundar sua cidade. A maioria das cidades na Europa e no mundo foi fundada em locais estratégicos que favorecem seu crescimento, mas algumas são mais sortudas ou hábeis na escolha do local, o que as beneficia ainda mais em seu desenvolvimento. Então, neste vídeo, quero analisar algumas das cidades mais bem localizadas da Europa, entendendo 3 coisas simples. Primeiro, por que estão onde estão. Segundo, como foram criadas e desenvolvidas. Terceiro, como essa localização as favoreceu historicamente até hoje. Vamos listar rapidamente as cidades que abordaremos. Primeiro Istambul, depois Amsterdã, Londres, Gibraltar, Sevilha, São Petersburgo, além de Copenhague, Lisboa e Paris. Comecemos pelas que estão na miniatura, começando por Istambul. A posição estratégica de Istambul salta aos olhos no mapa. Ela está localizada entre 2 continentes, Europa e Ásia, mas antes de Istambul e ser apenas Constantinopla, sendo muito menor e localizada apenas no lado europeu, sua localização já era estratégica. Sua localização controla o Estreito de Dardanelos, que liga o Mar Negro ao Mediterrâneo, sendo o único acesso ao mar aberto para países como Bulgária, Romênia, Ucrânia, Geórgia e é fundamental para a Rússia e qualquer país que queira comercializar por mar com essas nações. A cidade foi fundada como Bizâncio no século 7 a.C. Em 330, o imperador romano Constantino, o Grande, fez dela sua capital imperial, eventualmente renomeando-a para Constantinopla em sua homenagem. A cidade expandiu-se e virou um farol da Rota da Seda, tornando-se uma das mais importantes da história. É interessante que, mesmo em um ponto da história em que o comércio marítimo não era tão prevalente e importante como é hoje, a cidade já estava estrategicamente posicionada como um portal da Ásia para a Europa, com grande importância no comércio global. Mas podemos ver neste mapa comparativo que a antiga Constantinopla já estava localizada em um ponto estratégico no estreito, com a Istambul moderna se expandindo a partir dela. Na minha opinião, esta é a cidade mais bem localizada da Europa. Depois, Amsterdã foi fundada no rio Amstel. As cidades mais prósperas do mundo estão localizadas próximas a rios. É importante que haja uma boa fonte de água doce perto de um assentamento, e isso também proporciona uma boa irrigação para a agricultura. Amsterdã se originou como uma pequena vila de pescadores no século XII, nomeada em referência à represa local construída para impedir que o rio Amstel transbordasse, mas cresceu muito em importância cerca de 500 anos depois. Em alguns casos, é aquela situação, o que veio antes, o ovo ou a galinha. Amsterdã cresceu por causa da força colonial dos Países Baixos ou os Países Baixos se fortaleceram colonialmente devido à localização estratégica de Amsterdã. Durante a Era de Ouro holandesa, no século XVII, Amsterdã se tornou um dos portos mais importantes do mundo. A baía ao redor dava proteção natural ao porto, favorecendo Amsterdã em relação a outras regiões e tornando-a um centro financeiro e comercial europeu. Hoje, Amsterdã continua sendo uma das principais cidades da Europa graças ao seu crescimento histórico, sobretudo no período colonial, quando sua localização foi fundamental. Indo para o oeste, temos Londres. Londres também está localizada em um rio, o Tâmisa, um critério que é atendido por quase todas as cidades desta lista. O primeiro grande assentamento foi construído pelos romanos em 100 como capital da província da Britânia. Ela foi fundada no ponto do rio estreito o bastante para construir uma ponte e alcançar o mar ou a Europa continental.
Após a saída dos romanos, a cidade entrou em declínio, mas por volta de 680 voltou a ser um grande porto e sofreu ataques vikings. Ela foi então refundada pelo rei Alfredo, e no século XI, Londres já era a maior cidade da Inglaterra, tendo sua localização estratégica por 2 motivos. Primeiro, o próprio rio, que permitia que fosse um importante porto comercial. Além disso, o rio e os pântanos ofereciam ótima defesa. Londres era uma ilha, acessível só pela antiga Ponte de Londres. Entre os séculos XVI e XVI, primeiro Londres foi favorecida pela descentralização política e pelo crescimento do comércio marítimo. Como disse, o sucesso de uma cidade depende da combinação entre localização e políticas, não só de um deles. Como Londres ficava em região fluvial e costeira, pôde se beneficiar disso. Bem ao sul da Espanha, mas ainda parte do Reino Unido, pelo menos por enquanto, Gibraltar. O valor estratégico de Gibraltar é parecido com o de Istambul, como vemos ao observar seu local no mapa. É a entrada entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Antes do Canal de Suez, todos os assentamentos no Mediterrâneo e países como Itália, Grécia, Balcãs, Turquia e norte da África precisavam passar por aqui para acessar o mundo por mar. Em 1160, um sultão almohada ordenou que um assentamento permanente, incluindo um castelo, fosse construído aqui. Recebeu o nome de Medinat al-Fath, Cidade da Vitória. Ela alternou entre mouros e espanhóis várias vezes até que, em 1713, o Tratado de Utrecht a deu à Grã-Bretanha, que como Reino Unido ainda a mantém. Curiosidade, em 1779 franceses e espanhóis tentaram capturá-la dos britânicos na Guerra de Independência Americana, mas não conseguiram. Seu valor estratégico, na verdade, aumentou com a abertura do Canal de Suez, também controlado pelos britânicos, já que ele ficava na rota marítima entre o Reino Unido e o Império Britânico no leste. O controle britânico sobre o Mediterrâneo era muito relevante na época, e metade disso se devia a esse assentamento. Gibraltar não é uma grande cidade hoje, nem é extremamente próspera, mas seu assentamento está muito bem localizado e em certo momento da história, seu controle significava grande domínio sobre todo o Mediterrâneo. Ali perto fica Sevilha, que foi o principal porto espanhol na era colonial. Sevilha tem mais de 2.000 anos como assentamento, mas seu verdadeiro crescimento só aconteceu quando foi escolhida pela coroa espanhola para ser a sede do seu comércio transatlântico. A maioria dos navios espanhóis para as colônias sul-americanas ou asiáticas partia e voltava para Sevilha. Isso levou a um crescimento tremendo do assentamento. Sua escolha foi um tanto estranha porque Sevilha não é uma cidade costeira, mas sim do interior. Porém, estando localizada no rio Guadalquivir, que é grande o suficiente para navegação, ela cumpriu esse papel. Apesar de não ter sido criada para isso. Hoje, essa importância estratégica já foi superada, mas Sevilha ainda é uma grande cidade. Lá no norte fica São Petersburgo. São Petersburgo foi construída pelo imperador russo Pedro, o Grande, em 1703. Na Rússia, ela é historicamente e culturalmente ligada ao surgimento do Império Russo e à entrada do país como grande potência europeia. Parte disso foi simbólica, mas outra parte foi um efeito direto. A conquista desse território e a construção da cidade e do porto criaram um acesso direto ao Mar Báltico e ao Atlântico Norte para o Império Russo. Sua localização era extremamente estratégica, na costa desse Mar do Norte, para substituir o antigo porto de Arkhangelsk, que congelava durante o inverno. Foi tão importante que virou capital da Rússia por um período. Pedro, o Grande, admirava e era influenciado pelo Império Holandês, principalmente por sua marinha, e pode ter se inspirado em Amsterdã para fundar a cidade. Copenhague também se relaciona ao Mar Báltico e ao Mar do Norte. Copenhague fica em um ponto estratégico para controlar o acesso entre esses dois corpos d'água, assim como Istambul ou Gibraltar. Voltando à Península Ibérica, Lisboa é um excelente exemplo de local que moldou a história do país. Não era um local muito estratégico no início, mas sua localização acabou se mostrando incrivelmente útil, de forma semelhante a Sevilha em certo momento, mas mantendo essa importância até os dias atuais. Vamos descobrir como e por que Lisboa foi fundada na foz do rio Tejo. Segundo a lenda, o local recebeu o nome do mítico Ulisses, que teria fundado uma cidade após navegar até lá. A origem real parece ser Olisipo, o assentamento romano. Lisboa passou de romanos para visigodos, depois mouros, e foi conquistada por Portugal em 1147. Apesar de estar na foz do rio, sua localização não era estratégica.
No entanto, com o desenvolvimento da navegação marítima portuguesa e sua expansão para o oceano, liderando o crescimento do colonialismo europeu, Lisboa se tornou uma cidade importante na Europa e no mundo. Foi ponto de partida e chegada de vários navios, e como Amsterdã, tornou-se um porto colonial essencial. Como principal cidade e porto mais a oeste da Europa, ganhou destaque com a chegada dos europeus à América e o início da globalização. E, finalmente, para este vídeo, Paris. Paris é, sem dúvida, o oposto de Lisboa e Sevilha, uma cidade que, ao ser criada, fazia muito sentido estratégico, mas que foi perdendo parte desse sentido ao longo do tempo. Construída à beira de um rio, mas não na foz. Paris foi construída rio acima, provavelmente para se proteger de ataques costeiros. A tribo Parise fundou o assentamento, conquistado pelos romanos em 52 a.C., impulsionando seu desenvolvimento. A importância estratégica de Paris vinha de suas pontes, que impediam a passagem e o saque de navios. Foram estabelecidas durante a defesa bem-sucedida do 885. O valor estratégico impulsionou o desenvolvimento da cidade e sua consolidação como capital da França. Hoje, a localização às margens do rio já não é mais relevante. Não temos mais invasões vikings, mas sua localização central na França e na Europa continua sendo valiosa, e aquela localização estratégica inicial levou a um crescimento e importância que perduram até hoje. Então, essas são algumas das cidades mais bem localizadas da Europa, entendendo por que foram criadas nesses lugares, como ocorreu o estabelecimento dos assentamentos e como se desenvolveram ao longo do tempo, além de aprender um pouco sobre como essas localizações as beneficiaram e impulsionaram seu desenvolvimento ao longo da história até os dias atuais. Você concorda com minha opinião? Há outras cidades bem localizadas que não citei? Comente abaixo. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento geral.